Bem-vindos a mais um episódio aqui do Diário da Poli. Gente, que bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar como que eu fiz para ler a Bíblia em um ano e eu vou dar dicas para vocês de como que vocês vão conseguir fazer isso, né? Porque muita gente fala assim, ai Poli, eu vejo que você leu, mas eu não consigo ler. Não tem problema, que eu vou mostrar para vocês um jeito rápido e prático de você conseguir ler todos os dias a Bíblia, que é fundamental para você ter uma vida melhor, gente, porque automaticamente não tem como você viver sem ler a Bíblia. Não estamos falando de religião, tá? Nós estamos falando de conhecimento, porque é necessário para você conseguir resolver todos os problemas do seu dia a dia. E tudo aqui, tudo aqui tem solução para todo tipo de problema que você tiver, não importa qual o problema que você está tendo, tá? Deixa eu consertar essa câmera aqui. Não importa o problema que você está tendo, a Bíblia ela tem a solução para você, ela vai saber te orientar sobre esse assunto, qualquer assunto que seja, qualquer problema que você tiver, tá? Ai, Poli, mas como que você conseguiu ler a Bíblia durante o ano? Gente, primeira coisa, não foi fácil. Você tem que decidir e você tem que ter disciplina. Você tem que ler todos os dias, tem que virar um hábito na sua vida. Se você não gosta de ler, já se prepare que não vai ser fácil. Você não vai conseguir de primeira. Vai ter dias que você não vai ler e isso é normal. Você só não pode desistir, tá? Você tem que se manter firme. Você tem que criar primeiro uma rotina no qual você vai inserir no seu dia a dia essa leitura. Não é fácil, gente. Você começa a ler, você realmente tem muito sono. Muitas partes da Bíblia são muito chatas mesmo para você ler. Não é fácil, tá? Mas tem algo lá que quando você lê, você realmente começa a entender muita coisa. Você realmente vê Deus falando com você e que é o mais interessante. É como se você estivesse se alimentando mesmo. Você se sente melhor, você se sente mais confiante em tudo que você vai fazer, gente. Isso é fundamental. Você precisa tirar alguns minutos do seu dia para você ter essa leitura. E o mais interessante não é isso, tá? Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ler também outros livros, tá? É como se você... Sabe quando você começa a fazer academia? E como você tá fazendo academia, você já começa a comer mais saudável? Porque um hábito bom vai puxando outro hábito bom. Então, quando você começa a ler a Bíblia, automaticamente você já vai lendo outros livros, tá? Só que, Poli, eu não tenho tempo de pegar a Bíblia e ler. Olha, gente, eu sou daquelas pessoas mais antigas, tá? Eu gosto de papel. Eu não curto muito livros digitais. Por quê? Livro digital no celular funciona muito assim. Você começa a ler o livro digital, automaticamente você recebe uma mensagem. O que você faz? Você sai do livro e você vai ler a mensagem. Quando você percebe que você já está no TikTok, você já está no Instagram, você já está no Facebook, então há distrações para você ler. Por isso que eu não gosto. E eu fico muito dispersa, muito rápido. Então eu não posso ter nada me distraindo. Tem que ser tudo na mão, tá? Tudo muito palpável para mim, senão não dá certo. Então eu prefiro ter a Bíblia em mãos, tá? Ai, Poli, mas eu não consigo. Gente, não tem problema. O importante é você ler, tá? Uma dica também que eu dou, se você não consegue ler, comece a ouvir, tá? Você pode mesmo no YouTube, tem vários canais que eles colocam a Bíblia inteira. Questão de 5 minutos você consegue ouvir o capítulo do dia, tá? E quando você ouve, você tem muito mais aprendizado do que quando você propriamente lê. Porque às vezes você pensa assim, nossa, eu não tô nem prestando atenção. Mas quando você tá ouvindo, o seu cérebro, ele para automaticamente para prestar atenção naquilo que está indo pro seu ouvido. Então, automaticamente você capta muito mais do que você ler ali. Ai, Poli, então por que você não ouve? Eu também ouço, só que eu gosto dessa parte, sabe? A parte de sentir, sabe a parte de você sentir o papel, o cheiro do papel, de você pegar a caneta e você escrever,
de ter uma palavra lá que você não sabe o significado, você risca, vai lá no dicionário e procura a palavra. Então, eu tenho muito disso, por isso que eu gosto do papel. Mas eu também tenho um fone, tá, gente? Então, no dia que eu vejo que eu não vou conseguir ler, que eu tô muito dispersa, que eu tô querendo ficar muito no celular, ou tem algumas outras coisas para fazer, automaticamente eu vou lá e ouço. Na minha Bíblia, eu vou riscando todos os capítulos que eu leio. E quando eu ouço a Bíblia, eu anoto lá, dia tal, a data, eu li, eu ouvi o áudio, tal, no celular. Então eu sei que quando eu voltar lá, eu li aquele capítulo, eu ouvi aquele capítulo, né? Então automaticamente tudo certo. Mas, Paula, então como que você começou? Gente, primeira coisa, como eu já falei pra vocês, não é fácil. Mas existe um livro que é o meu preferido, que eu já li diversas vezes, que é muito interessante, que foi Salomão que escreveu, que é o livro de Provérbios. Sim, o livro de Provérbios, gente, tem 31 capítulos. E o mês, basicamente, alguns tem 30, outros 31, automaticamente você consegue começar a lendo um capítulo por dia. Porque, gente, eu entendo, você não pode começar a achar que você vai ler a Bíblia toda de uma vez, porque você não vai. Tem que ser aos pouquinhos, tem que ser um hábito que você vai criar aos poucos, porque você não tem esse costume. Se você achar que você vai ler a Bíblia toda, automaticamente você vai ler quase 15 capítulos no dia e no outro dia você não vai ler nenhum. Então, qual que é mais vantajoso? Você ler um capítulo por dia ou você lê, né? Você lê um capítulo por dia e todos os dias você lê um, ou você lê 15 capítulos no dia e ficar uma semana sem ler nenhum. Então, é muito melhor você ler um pouquinho por dia, né? Mesmo que você tá na correria, não tem tempo, você lê um pouquinho, você já tá ali alimentando um hábito bom e automaticamente depois você não vai mais parar de ler, né? Você vai sentir a necessidade de ler. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei por Provérbios. Claro, você pode começar por algum livro do seu interesse, tá? Não tem problema. Por exemplo, você gosta de Mateus, você pode muito bem começar por Mateus. Leia um dia devagarzinho, né? Cada um dia um capítulo, e automaticamente, com o tempo, você vai acabar tendo mais vontade de ler. Então, depois você já vai estar lendo a Bíblia toda. Eu oriento começar por Provérbios porque é uma carga menos pesada, porque você vai ter que ler um capítulo por dia, porque você não tem o hábito, você não tem o costume. Às vezes você nem gosta de ler, né? Você não tem esse costume, você não gosta de leitura, né? Então, fica mais difícil para você ler, mas você tem muita vontade de ler. Então, eu indico mais Provérbios. Provérbios tem 31, então você pode ler um por dia, né? Claro, gente, que para você ler a Bíblia toda, você precisa ter um cronograma. Você precisa ler mais de um capítulo por dia para você conseguir ler a Bíblia toda. Mas como eu já li e estou aqui para dar dicas para vocês, eu incentivo você a começar com Provérbios. O entendimento dele é mais fácil, você vai sentir vontade de ler mais vezes e vai te ajudar muito. Você vai, tanto em relacionamento com pessoas, tanto às vezes quando você está com um pouco de preguiça, né? Salomão ensina muito a questão de ganhar dinheiro, né? Como que você adquirir riqueza, entre outros mais, né? A questão de você respeitar pai e mãe. Então tem muita coisa interessante em Provérbios que automaticamente vai te levar a querer ler outros livros, tá? E o mais interessante é que primeiro, né, antes de começar isso tudo, gente, você tem que ter uma Bíblia de estudo. Eu escolhi essa Bíblia da Mulher porque ela é bem completa, gente. Automaticamente, quando você lê sobre algum assunto, você já vai puxando o outro. Quando você vê, você já tá lendo diversos assuntos de uma vez só, né? Tem a Bíblia de estudo. Começou por Provérbios? Beleza. Não conseguiu ler no dia? Botou lá no YouTube o capítulo do dia? Tá tranquilo, já venceu. E começa a rotina, né? Automaticamente você vai querer ler outros livros. Eu indico também para vocês começarem a ler primeiro o Novo Testamento. Ai, Poliana, mas não é melhor você começar do começo? Sim, é melhor você começar do começo, só que o Velho Testamento, ele é muito mais difícil o entendimento. Para você ler o Velho Testamento, é melhor você ter outras Bíblias junto para você, né? Porque cada Bíblia
tem uma linguagem, né, gente? É a mesma palavra, só que de formas diferentes. Então, eu aconselho você também a ter mais de uma Bíblia, porque aí você consegue fazer uma comparação e aí fica muito interessante o estudo, tá? Então, começa pelo Novo Testamento, porque conta toda a história de Jesus também. Aí você começa a ter mais hábito, a ter mais intimidade com a Bíblia, né? É um entendimento, não é tão fácil, mas você entende mais do que você começando a ler o Velho Testamento, né? Então, mais uma dica para você é começar pelo Novo Testamento e não pelo Velho, né? Beleza, criou o hábito, você não precisa ler, se você não quiser, você não precisa ler tudo certinho do jeito que a Bíblia tá. Você pode ir lendo outros capítulos também, assim, né, outros livros também que você tem interesse, né? Tem muitos livros aqui que a gente acha que não é interessante, gente, mas tem muito livro interessante, igual Amós, Joel. Você pode ir lendo esses livros pequenininhos, igual o livro de Daniel também, que é muito interessante. Então você vai pegando trechos e mais trechos. Quando você perceber, você já criou um hábito muito interessante e você já tá lendo a Bíblia todinha. E outra, você não vai conseguir ficar um dia sem ler, você vai querer ler todos os dias, tá? Uma outra dica que eu dou para você ter muito entendimento, um entendimento maior sobre a Bíblia, é, por exemplo, você não fica aí, às vezes, assistindo um filme na Amazon ou na Netflix. Então, você pode também ter a oportunidade de ver um filme sobre, né, os personagens da Bíblia. Por exemplo, no Prime tem vários vídeos, né, vários filmezinhos sobre Abraão, Jacó, sobre José, que aí você pode ler junto com, você vai ver o vídeo e estudando na Bíblia. Gente, é muito interessante. Você lê de uma forma muito mais dinâmica, você aprende muito mais. E é interessante você ir vendo mesmo se foi aquilo, né, que tá na Bíblia mesmo, aí você vai tirando suas dúvidas, automaticamente os livros vão te levando para outros livros, e quando você perceber, você já leu a Bíblia toda. E aí automaticamente você depois vai pegar um plano mais específico, né, e vai ter lá quantos capítulos você precisa ler para você ler durante o ano todo. Mas se você começar por essa lógica de Provérbios, se criar esse hábito bom e depois vai para os outros livros, se você ficar contínuo ali, com disciplina, quando der um ano, você praticamente já leu a Bíblia todinha, gente. E vale muito a pena, tá? Depois eu vou fazer vários vídeos aqui sobre Provérbios, nós vamos conversar bastante sobre esse livro, que é muito interessante, faz muito bem para vocês, tá? Então, nós ficamos por aqui com mais esse vídeo sobre como ler a Bíblia todo em um ano. Dicas para você começar a ler a Bíblia, gente. Vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem ligadinhos aí no Diário da Poli, ativa o sininho, comenta, curte, né? E espero que a gente continue aqui batendo mais papo, tá? Então, até o próximo vídeo.